Olá, no Conectividade de hoje vamos dar a largada para as eleições 2026. Daqui para outubro tem coisa para a gente falar, vamos entender como funcionam os sistemas de votação majoritário e proporcional. Tá feliz? Eu tô. Vamos aprender juntos. Começando por uma reportagem especial que traz os números de eleitores do Maranhão, acessibilidade, um balanço do que vem por aí. No estúdio, a gente conversa com Roberto Magno Aguiar Frazão, coordenador do Cadastro Eleitoral do TRE. Na pauta, a propaganda eleitoral irregular, os impactos da inteligência artificial e muito mais. Temos também os quadros Explica Aí e o Conecta Oportunidades, com dicas de cursos, vagas e editais abertos. Eu sou Natália Macedo e o Conectividade começa agora. O primeiro turno das eleições em todo o país será no dia 4 de outubro, um domingo. No Maranhão temos quase 60 mil eleitoras e eleitores. Neste ano, a Justiça Eleitoral maranhense está com uma grande mobilização que envolve acessibilidade, transporte, segurança, recursos tecnológicos e também acolhimento. A reportagem especial é de Larissa Madeira e Joel Oliveira. O Maranhão possui 58.773 eleitoras e eleitores com deficiência aptos a participar das eleições deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. 32.839 estão na faixa em que o voto é obrigatório. E entre os municípios maranhenses, São Luís concentra o maior número de eleitores com deficiência, com 8.175 pessoas aptas a votar. Para garantir o direito ao voto com segurança e acessibilidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão vai oferecer transporte gratuito de ida e volta para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que moram em São Luís, tanto no primeiro quanto no segundo turno, se houver. A presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE destaca que a solicitação precisa ser feita até o dia 14 de setembro. A gente vai disponibilizar de transporte previamente cadastrados e com autorização da Justiça Eleitoral, que estarão a serviço da Justiça Eleitoral nesse dia. Cada transporte terá um fiscal, que vai acompanhar esses eleitores até os seus locais de votação, e esses eleitores também poderão levar um acompanhante, mas precisam que façam um cadastro prévio também no site do TRE, e nós disponibilizamos o prazo até 14 de setembro, para fazer esse ajuste. Entre as pessoas que têm direito ao atendimento prioritário estão idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com mobilidade reduzida e quem estiver com criança de colo. Alguns recursos ajudam a garantir uma votação mais acessível. As urnas eletrônicas já contam com identificação em braille. Nas sessões acessíveis ou quando houver solicitação, também são disponibilizados fones de ouvido. Assim, o eleitor com deficiência visual recebe orientações sonoras durante toda a votação, inclusive com a confirmação do nome do candidato escolhido. A Escola de Cegos do Maranhão é um dos locais de votação que contam com as sessões adaptadas. O moletante, o cadeirante, todo mundo pode vir para cá, que aqui tem acessibilidade, se for o caso dele ser votante daqui, dessas sessões que funcionam aqui na Escola de Cegos. Então, nós temos, o que é a primeira coisa? A primeira coisa é a urna eletrônica e que ela tem braille nos números, Então, isso é importante. Outra coisa, o fone de ouvido, que é para a gente acompanhar o voto da gente através do áudio, Outra coisa importante que precisa e tem aqui é um guia de assinatura, que é para a pessoa cega poder assinar depois que vota,
Além dos recursos tecnológicos, a acessibilidade também depende do acolhimento. Equipes preparadas para orientar os eleitores para garantir que ninguém deixe de exercer um dos principais direitos da cidadania, que é o de escolher os seus representantes. O TRE deve contar com pelo menos um coordenador de acessibilidade em cada local de votação do Estado. O direito de votar está mais acessível a cada eleição. Quando eu comecei a votar, eles faziam o papel vazado e a gente marcava com um X dentro do local que tinha sido feito em cima da cédula, entendeu? Hoje não, nós já temos a segurança da urna eletrônica, que a gente sabe quem está votando, bota o número tranquilo ali, direitinho, porque além de ter braille na máquina, tem o fone de ouvido que para a gente ouvir se colocou certo ou não. Porque de repente, às vezes, a gente pode bater um dedo num dígito errado, entendeu? A gente volta e corrige. Já que estamos falando de eleições, no quadro Explica Aí, vamos entender de forma simples o que são as urnas eletrônicas. A urna eletrônica começou a operar no Brasil nas eleições municipais de 1996, eliminando as fraudes do voto em papel. O sistema é totalmente seguro porque funciona de forma isolada, sem nenhuma conexão com a internet, Wi-Fi ou redes externas. Após o fechamento das urnas às 5 da tarde, ela soma os votos instantaneamente, grava os dados em um pendrive criptografado e imprime o boletim de urna para a conferência pública. É isso aí, com histórico isento de fraudes desde 1996, a urna eletrônica assegura a soberania do voto popular nas eleições brasileiras. No próximo bloco, a gente conversa no estúdio com Roberto Magno Aguiar Frazão, que é coordenador do Cadastro Eleitoral do TRE Maranhão. Eu volto já. Olá, estamos de volta aí no estúdio. A gente conversa com Roberto Magno, coordenador do Cadastro Eleitoral do TRE Maranhão, na pauta propaganda eleitoral irregular, os impactos da inteligência artificial e muito mais. Seja bem-vindo, doutor Roberto. Doutor Roberto, quais são as atribuições do Cadastro Eleitoral do TRE? Então, o Cadastro Eleitoral, que hoje nós temos 5.180.000 eleitores, né? Ele é preparado para as eleições. É o primeiro processo, né, das eleições, que é o fechamento do cadastro, onde a gente organiza todos, né, os eleitores por sessão. Tanto que nós planejamos para essa eleição, diferente das anteriores, a gente tem em média 380 eleitores por sessão, porque observamos que eles anteriores, 450 eleitores, eram muito eleitores, né? Realmente as eleições terminavam fora do horário, né? Então, muitas filas, reclamações, e para isso, no planejamento, resolvemos reduzir a quantidade de eleitores, 380 por sessão. Por que é tão importante manter os dados cadastrais atualizados, Roberto? Portanto, então, assim, hoje em dia, o nosso cadastro eleitoral ele serve para várias funções, até os benefícios sociais, né, previdência social. E lá também, o seu cadastro, para você ter o selo ouro, né, então, é importante ter os dados atualizados. A biometria, nós temos, né, o maior cadastro do Brasil. Então, aquelas informações são atualizadas e todos os órgãos nos solicitam esses dados atualizados. Como é que as pessoas podem chegar e consultar e atualizar o seu cadastro eleitoral? Então, nesse momento, nós temos um cadastro fechado, que ele vai reabrir a partir de 3 de novembro. Mas o eleitor, né, ele pode consultar seus dados usando o e-título, que é uma ferramenta, né, disponível para todas as pessoas, que poderão consultar a sua situação, verificar o local de votação, se está regular, como está a sua biometria. E ele pode alterar usando o nosso autoatendimento, né, que nós usamos também tecnologia para atender os eleitores, ou presencialmente, se assim ele desejar. Doutor, qual é o maior desafio de levar esses serviços para os 217 municípios maranhenses?
Pois é, é porque nossas zonas elas estão espalhadas, né? Nós temos 105 zonas e 217 municípios, né? Então, para facilitar esse trabalho, a gente sempre faz atendimento itinerante aos eleitores. E nas eleições, para melhorar o nosso atendimento, a gente fez desde a reabertura de 2024 até o fechamento agora em maio, a gente levou o atendimento a todos os municípios, né? Até para a gente alimentar melhor o nosso cadastro eleitoral, que hoje está menos de 5% dos eleitores não têm biometria. E também nas eleições, a gente até para a agilidade do processo, da transmissão, a gente vai ter, além dos locais de transmissões, a gente vai ter mais de 1.000 locais, quer dizer, em todas as zonas e juntas operadoras é um local de transmissão. Então, nós temos 105 zonas e mais postos em todos os municípios. E, além disso, vamos utilizar uma tecnologia, o JE-Connect, que vamos transmitir o resultado do local de votação em maioria dos municípios. Né? Aqui na capital. Sim, nesse assunto que eu queria entrar. Como é que a tecnologia tem ajudado a ampliar, no caso, esses serviços à população? Sim, a tecnologia trouxe muita agilidade para a justiça eleitoral. Aliás, a gente coloca sempre à disposição dos eleitores, mas trouxe também preocupações, né? Somente com relação à propaganda eleitoral, né? Que nós temos a liberdade de expressão, as pessoas podem se expressar da forma que desejar. Então, aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas poderão se socorrer à justiça eleitoral, né? Pedir direito de resposta ou pedir que aquele conteúdo seja banido ou derrubado, né? Mas, para isso, as pessoas têm que observar, né? E, com relação à propaganda, né? O uso da inteligência artificial, que este ano, né, todos os candidatos utilizarão, até porque é um meio de se reduzir o custo da propaganda. Qualquer pessoa, cidadão, consegue produzir um conteúdo e divulgar nas redes sociais, né? Então, a gente tem uma preocupação. Inclusive, ele pode usar a IA, né, inteligência artificial, para produzir esse conteúdo, mas tem que deixar de forma bem clara que utilizou a IA, né, para evitar que o eleitor seja enganado, né, com notícias falsas ou inverídicas. O que caracteriza uma propaganda eleitoral irregular? Ela tem vários fatores, né? Desde a propaganda de rua, né, até a inteligência artificial na internet. Sim. Então, a propaganda de rua, mesmo a propaganda em veículos, né, que bens pessoais, o eleitor só pode fazer propaganda no veículo, automóvel, ou na sua residência. E lá ela tem um tamanho de metro quadrado, no para-brisa até a extensão. Fora disso, ela é irregular. O outdoor é irregular, né? Então, as bandeiras é só nas vias públicas, né? Em carreata e passeata pode ter bandeira, mas não pode ter a bandeira num veículo, ou senão numa casa, numa residência, né? Irregular. E para isso o eleitor pode ajudar a justiça eleitoral denunciando essas irregularidades. Na internet, né? O eleitor ele pode utilizar suas redes sociais, aquele já tem, ou criar outras, né? Só que ele dá informar a justiça eleitoral. E então, qualquer propaganda que esteja sendo vinculada na internet, o eleitor tem que informar que está utilizando a IA. Se ele não informar, a propaganda é irregular. Então, o cidadão ele pode denunciar à justiça eleitoral essa irregularidade utilizando o aplicativo Pardal, que vai estar disponível 16 de agosto, né? Então, qualquer pessoa pode denunciar. Então, se aquela notícia ela não é verdadeira, ela está difamando alguém, né? Qualquer pessoa pode denunciar para o eleitoral. Inclusive, se ele estiver criticando o processo de votação ou alegando fraude na urna, né, sem ter provas, qualquer pessoa pode denunciar aquelas irregularidades que estão circulando na internet, usando o Pardal, né? E o Pardal tem 3 caminhos. Se é propaganda eleitoral, ele vai diretamente para uma zona eleitoral que um juiz vai analisar se de fato é propaganda irregular ou não. Se aquela notícia é fake news ou desinformação, ele usando o Pardal, ele vai encaminhar para o sistema do TSE, o CIAD, que vai comunicar diretamente às plataformas. Se aquilo que ele está denunciando não é propaganda, é crime eleitoral, vai diretamente ao Ministério Público, né,
que será competente para entrar com uma representação com relação aos crimes eleitorais. Agora, doutor Roberto, falando sobre acessibilidade, inclusão, quem precisa de algum atendimento especial durante as eleições, uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa com deficiência, ela pode acionar o TRE para ter, enfim, o seu direito de votar com tranquilidade? Sim, inclusive a gente tem um serviço, né, aquelas pessoas com locomoção, a gente vai colocar aqui um projeto piloto na capital, né, o transporte essas pessoas até o local de votação. Nós temos já, a maioria dos nossos locais de votação já são com acessibilidade, fizemos um trabalho junto com os órgãos públicos, né? E mesmo aquele eleitor que de repente ele está com dificuldade de locomoção, né? De repente ele sofreu um acidente e queira mudar seu local de votação, ele pode até fazer isso nesse período, até 20 de agosto, as pessoas com deficiência, elas poderão solicitar a alteração do local de votação, local mais perto da sua residência, porque às vezes a pessoa, ela de repente ela volta próximo ao trabalho ou próximo ao seu familiar, de repente ela quer desejar mudar, ela pode até o 20 de agosto fazer esse pedido usando o nosso autoatendimento ou presencialmente em qualquer unidade de atendimento. E aquelas pessoas que de fato não conseguem nem se locomover, precisam do auxílio, Sim. a gente vai ter o transporte aqui na capital para levar os eleitores até o local de votação. Doutor, esse ano nós temos eleições majoritárias, né? Vamos desmistificar a questão das atividades do TRE, que muita gente pensa, o TRE só trabalha a cada 2 anos. E não é verdade. Como é que é feito os preparativos? São feitos preparativos para as eleições? Pois é, então a gente lá divide o trabalho em equipes, né? São muitas atividades. Se a gente observar o nosso calendário eleitoral, nós temos mais de 300 atividades no calendário. Começa lá desde do ano passado, né? Então, todo o processo, a gente dividiu o nosso processo eleitoral em 29 processos. E várias equipes estão responsáveis por cada um desses processos. Eu, pelo menos, eu trato do fechamento do cadastro e da propaganda eleitoral, né? Eu oriento a nossa zona sobre como é que ele deve se tratar. Então, todas essas equipes, a gente, desde a eleição anterior, a gente já vem planejando, são várias reuniões, e esses processos, eles conversam entre si, porque às vezes uma dificuldade que um grupo tem é a dificuldade do outro. A gente vai trabalhando, né, e vai resolver isso até as eleições. Tanto que a quantidade de eleitores, a gente discute a quantidade, a gente faz simulados, né, a gente testa tudo, a gente vai ter uma eleição simulada agora em Paulinho Neves, que a gente vai testar todos os sistemas, né, que é dia 23 de agosto. Né? Então, todos os sistemas serão testados nesse simulado, inclusive a votação, né, a identificação do eleitor. A gente tem vários projetos para reduzir o tempo de votação. Então, aquele eleitor que já é identificado pela sua digital biometria, nem se procura uma caderno de votação, né? Ele já vai diretamente para votar. Só vai assinar o caderno aquele eleitor que não foi reconhecido a sua digital, né? Ou ele não tem biometria. Esse sim a gente procura no caderno e colhe a assinatura. Então a gente faz várias reuniões planejando como melhor a gente tratar os eleitores e melhor divulgar os resultados das eleições. Então, o trabalho tem demais. Doutor Roberto, só para encerrar, qual é a mensagem que o senhor deixa para o eleitor maranhense antes das eleições, né? Esse ano a gente tem eleição, né, para governador, deputados, senadores. Então, qual é a sua mensagem? Então, isso. Além é importante do eleitor votar em seus candidatos, a gente até recomenda que ele já leve cola, né? Porque são seis votos, né? De presidente a deputado estadual. Interessante que ele leve uma cola, né? A gente está orientando que ele leve já anotado de casa os números dos seus candidatos. E mais importante do que votar é aquela comunicação que ele recebe as informações, que ele procura de Saber fonte. filtrar, né? Saber filtrar as informações. Filtrar as informações, porque nem tudo aquilo que ele recebe na sua rede social que é verdadeiro. Então ele tem que checar aquelas informações antes de compartilhar, porque às vezes a pessoa recebe e de primeira mão ele quer logo compartilhar com as pessoas conhecidas. De repente ele não sabe se aquele conteúdo é verdadeiro. Então, antes de compartilhar, verifique se aquele conteúdo é verdadeiro. Muito obrigada, doutor Roberto, pela sua participação aqui no Conectividade. Volte sempre. Pois é, nós aqui temos a agradecer, né? A gente está sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, estaremos
aqui para compartilhar informações. Obrigada, doutor Roberto. No próximo bloco tem o Conecta Oportunidades, com dicas de cursos, vagas e editais abertos. É um minuto só. E agora é hora de olhar para o presente com oportunidade. Oi, Nath! Chegou a hora da gente conferir mais uma edição do Conecta Oportunidades. E hoje tem concurso público e oportunidades para quem quer investir na carreira. Então já pega o papel, a caneta e vem comigo. Vamos começar pelos concursos públicos. A Polícia Civil do Maranhão está com inscrições abertas para o concurso de oficial investigador. São 357 vagas com remuneração de até R$ 6.500. As inscrições seguem até o dia 24 de agosto. Para você se inscrever, o candidato deve acessar o site da Sebrasp, que é sebrasp.org.br. Outra oportunidade é o concurso da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão. São 304 vagas, além de cadastros de reserva, para cargos de nível médio e superior. As inscrições seguem até o dia 14 de setembro e o salário pode chegar até R$ 3.500. As inscrições também são feitas pelo site da Sebrasp, que é sebrasp.org.br. Agora, uma oportunidade para quem atua na área acadêmica. A FAPEMA está com editais abertos para pesquisadores e profissionais de diferentes áreas. Entre as oportunidades está o edital número 20 de 2026, com período de submissão de propostas de 13 de agosto a 9 de setembro. Para conferir os editais, os critérios e fazer a submissão, o interessado deve acessar o site da FAPEMA, que é fapema.br. E para quem já tem cadastro ou precisa enviar uma proposta, a submissão de bolsas e auxílios da FAPEMA é feito pelo sistema Patronage, que o site é patronage.fapema.br. Então fica a dica, antes de se inscrever, leia atentamente o edital, confira os requisitos e os prazos. E atenção, utilize sempre os canais oficiais para fazer sua inscrição. Então se você conhece alguém que também está procurando uma oportunidade, compartilha esse Conecta Oportunidades. E semana que vem tem mais. Até lá! Conectividade fica por aqui. Na próxima semana tem mais, sempre às 3 da tarde, na TV Assembleia, canal aberto 9.2. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. O nosso canal no YouTube é o TV Assembleia Maranhão. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.